Olá, você acompanha mais uma vez aqui pela Rede Católica da Igreja, uma parceria com a Casa Provida Mãe Imaculada, o programa Sim à Vida. Programa esse que traz a dignidade da vida humana desde a concepção até a morte natural. Damos ênfase nesse programa a esse ser humano no seu estado, vamos dizer aí, mais fragilizado, que precisa de mais cuidados, o nascituro, o ser humano que ainda está no ventre materno. E no programa de hoje, dando continuidade ao nosso desenvolvimento das ideias, daquilo que tem entrado no Brasil, na nossa legislação para nos ajudar, ou que vai contra nós na questão da defesa da vida, nós vamos trabalhar o Estatuto da Família, que foi recentemente aprovado pela Câmara Federal. Para isso temos a alegria de ter conosco aqui o deputado federal Diego Garcia, deputado pelo Paraná. Seja bem-vindo, Diego Garcia. Muito obrigado, padre. É uma alegria estar com o senhor nesse programa tão importante de valorização da vida, da família e de falar do nosso trabalho que está sendo realizado já há pouco mais de 1 ano e 5 meses na Câmara dos Deputados. Você é um deputado federal pelo Paraná, esse programa ele vai para o Brasil inteiro, mas a tua atuação, e especificamente sobre aquilo que nós vamos tratar nesse programa, que é o Estatuto da Família, tem uma repercussão para o Brasil inteiro, né? Então, mas antes de entrar nisso, o Diego Garcia é jovem ainda, o que o levou à política? Já estava no campo da política há muito tempo, familiares políticos, ou como é que foi isso para você entrar nesse campo? Eu nunca fui político, padre, nem presidente de bairro eu fui eleito. Foi a primeira eleição que eu disputei, fui eleito com 61.063 votos em 373 cidades do Paraná. Votos limpos, conscientes, com a campanha mais barata do Paraná e uma das mais baratas do Brasil. Não venho de uma família política, meu pai nunca foi um político, nunca exerceu nenhum mandato, seja como vereador ou prefeito ou deputado, coisa do tipo, nem minha mãe. Realmente eu faço parte do projeto de fé e política da Renovação Carismática Católica aqui no Paraná, que desde 2010 desenvolve esse trabalho de acompanhar pessoas que têm esse chamado, essa vocação para a política e de acompanhá-las no processo político eleitoral. Então, o projeto se iniciou lá atrás, em 2010, um pouquinho começou o debate, a discussão dentro do Conselho Estadual da Renovação, após uma provocação do nosso querido, saudoso Dom Moacir, que na ocasião era presidente do Regional Sul 2, e disse para a Renovação Carismática numa reunião o seguinte, que a renovação ela já gerava muitos frutos para a Igreja Católica, mas que ainda faltava uma coisa, ela apresentar pessoas que pudessem ser nossos representantes no Legislativo, no Executivo, que participasse da política. Porque essa é a missão e é a vocação do leigo também. O Papa Francisco tem insistido nisso, né, Diego? Sim, o Papa ele tem constantemente seus discursos, suas falas, reforçado que o cristão leigo ele não pode se afastar da política. Ele não pode fazer como Pilatos e lavar as mãos. Porque ele diz que muitos vão dizer que a política está suja, mas ela está suja porque os bons cristãos não estão lá dentro dela com o espírito evangélico buscando transformar aquela realidade. Então ele faz essa motivação e essa provocação para que nesse tempo de crise política no Brasil e no mundo, né, que nós vemos no noticiário diversos países passando por situações difíceis como a nossa, mas que precisa de mudança. E o cristão ele tem também esse chamado a ser protagonista dessas mudanças, através do seu testemunho de vida dentro da política. Eu acho muito importante essa introdução do teu histórico, porque quebra-se um pouco essa ideia de que todo político tem que ser filho de um outro político e que é neto de outro político. E assim como você, novas lideranças também estão surgindo em nosso país. Diego, e chega na tua mão um estatuto que tem uma abrangência para o país inteiro, o Estatuto da Família, importantíssimo. Você foi o relator desse estatuto. Como que foi isso para você assumir a relatoria do Estatuto da Família? Para mim eu digo que foi um presente de Deus. Eu fiz uma campanha sem promessa, mas com propostas. E uma delas era que se eu chegasse à Câmara dos Deputados,
eu defenderia a família. Mas nunca imaginei que poderia ser o relator de um projeto que já estava em tramitação na Câmara desde 2003, que é o PL 6583 de 2003, de autoria do deputado Anderson Ferreira, que é do estado de Pernambuco. E jamais passou pela minha cabeça que isso poderia acontecer. O projeto ele tramitou na legislatura passada, foi criada uma comissão especial, foi designado o presidente dessa comissão, o relator, mas não foi apreciado o voto do relator. Então, quando isso acontece, quando inicia-se uma nova legislatura, começa todo o processo de novo e é indicado um novo presidente e um novo relator para o projeto de lei que estava em discussão. E foi o que aconteceu comigo. Então, já no início da legislatura, pouco mais de um mês de trabalhos na Câmara, foi indicado o presidente da comissão, que era o deputado Sóstenes Cavalcante, do estado do Rio de Janeiro, e uma conversa, em um diálogo no plenário, nós não nos conhecíamos, passamos a nos conhecer naquele momento, e ele então disse, olha, eu preciso de um relator para esse projeto e eu vou te indicar como relator do Estatuto da Família. Para mim foi um presente, uma alegria poder promover essa discussão que foi feita no Brasil todo. Nós fizemos diversas audiências públicas. Aqui no Paraná fizemos duas, uma em Curitiba, uma em Cascavel. Fizemos no estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro, no Acre, Mato Grosso, São Paulo e outros estados que provocaram essa discussão, e além de ferramentas que nós utilizamos como audiências públicas interativas. Então, promovido pelo portal E-Democracia da Câmara, que nós conseguimos provocar esse debate e promover a participação da sociedade dentro dessa discussão. Que é um ponto importante, porque pode parecer que o Estatuto caiu da cabeça dos legisladores, do nada, mas vocês ouviram a família, ouviram os cidadãos brasileiros para isso. Todos os interessados no tema, na temática, e que queriam debater políticas públicas voltadas para a família, tiveram a oportunidade de participar e vieram inúmeras sugestões. Por exemplo, em Minas Gerais, na audiência pública que nós fizemos na cidade de Varginha, em Minas, veio uma sugestão para políticas públicas que falava sobre educação, sobre segurança pública, mas não falava-se nada sobre moradia. E nós sabemos a realidade crítica hoje que milhares de famílias passam por falta de moradia, uma moradia adequada, que contemple as necessidades, os anseios da família. Então veio essa sugestão de Minas, que foi acolhida no meu parecer, no meu substitutivo. O substitutivo é um novo projeto. Então, o projeto de lei inicial, quando é apresentado pelo relator um substitutivo, o substitutivo ele passa a ter prioridade na apreciação. Então, significa que o projeto inicial, que é importante porque foi que provocou essa discussão, mas ele foi modificado e foi alterado. Então, no meu substitutivo, diversas sugestões da sociedade brasileira que vieram ao longo desse tempo de discussão, nós conseguimos colocar no nosso parecer e assim contemplar a família brasileira que tanto anseia por ver políticas públicas específicas e que fortaleça a família, que, como diz já a nossa Constituição, ela é a base da sociedade, é a base de tudo. Muito bem. Então, o Diego nos introduziu no tema, o Estatuto da Família. Nós vamos para um breve intervalo, aí nós vamos entrar nesse estatuto na sua parte principalmente relacionada à defesa da vida. Antes de ir para o intervalo, você pode ajudar esta obra, a Rede Católica da Igreja, a manter-se no ar e manter programas como esse, evangelizando. Entre em contato por www.padrereginaldomanzotti.org.br ou você pode estar ligando no 41 3221 6060. O programa Sim a Vida já retorna.
Programa Sim a Vida aqui na Rede Católica da Igreja. Estamos falando sobre o Estatuto da Família que recentemente foi aprovado na Câmara Legislativa do nosso país. Estamos aqui com o deputado federal Diego Garcia, pelo partido PHS do Paraná, que foi o relator desse estatuto. Diego, a Constituição Federal, ela já diz para nós o seguinte, no artigo 226, a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Diante disso, eu te pergunto, há necessidade de um estatuto, uma vez que a Constituição já diz isso? A Constituição, ela é a nossa lei maior. É a lei principal, é a que dá as diretrizes para as leis infraconstitucionais, que tem o papel de trazer aplicações aos princípios da nossa Constituição. Então, a Constituição Federal, ela não vai descer às minúcias do assunto. Ela vai trazer o norte e a diretriz, onde uma lei ela não pode fugir aquilo que diz a nossa Constituição. O papel de descer às minúcias do assunto é através de uma lei ordinária, de uma lei infraconstitucional. E por isso a importância do Estatuto da Família. Porque, padre, de 1988, quando a nossa Constituição foi promulgada, até o dia de hoje, em 2016, ainda não foi aprovado pelo Congresso uma lei que traga aplicações a esse princípio constitucional. Ou seja, o princípio está lá, mas concretamente pode não sair do papel. Sem efetividade, sem ações concretas que tragam aplicações a esse princípio. Um exemplo claro para que a população possa entender. Também está na Constituição Federal a valorização da criança e do adolescente. Mas não existia aplicações a esse princípio até a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Assim como a pessoa idosa, pessoas com deficiências que recentemente tiveram o Estatuto aprovado pelo Congresso Nacional. Então, o Estatuto ele busca trazer aplicações a esse princípio da Constituição, já assegurado pela Constituição, mas que através de uma lei ordinária possa direcionar como efetivamente essa proteção à família base ela pode ser dada. No caso específico do Estatuto da Família, que pontos você colocaria para nós assim que você vê como principais nesse sentido aí de estar viabilizando a Constituição em favor da família? Olha, padre, o Estatuto ele fala em um dos seus artigos sobre que a família, base da sociedade, credora de especial proteção, a ela deve ser assegurado políticas públicas na área de educação, segurança pública, saúde, moradia. Hoje nós estamos vivendo uma realidade no país, como por exemplo, a questão da drogadição que está não só destruindo e tirando vidas na nossa sociedade brasileira, como ela também destrói famílias inteiras. E nós trouxemos para dentro do Estatuto essa discussão da drogadição, de políticas públicas que deem atenção prioritária à família do dependente químico e que hoje não existem. Então nós estamos trazendo dentro de um dos outros artigos essa discussão de prioridade no atendimento à família do dependente químico. Porque, por exemplo, quando a família se depara com o dependente dentro de casa, às vezes se depara com a venda dos bens, da TV, a venda de uma câmera, a venda do aparelho celular, do aparelho de DVD. Acaba ocorrendo uma destruição dentro do lar daquela família que está completamente abandonada, muitas vezes pelo Estado, porque na maior parte dos nossos municípios sequer existem políticas públicas sobre a questão das drogas, da prevenção das drogas. Então, nós trazemos essa discussão para dentro do Estatuto. Além disso, padre, um outro ponto importante, que o Estatuto, no meu substitutivo, ele fala sobre o direito dos pais sobre os filhos a respeito da educação moral, sexual e religiosa. E por quê? Porque hoje nós estamos vendo um ataque muito grande à família dentro da sala de aula. Dentro das salas de aula, a família está sendo profundamente atacada. E os filhos,
a vida íntima dos filhos está sendo invadida. Então nós criamos essa segurança para os pais, para que eles possam respeitar ainda mais, ter essa segurança de que o direito sobre a educação moral, sexual e religiosa dos seus filhos vai competir a eles e não ao professor dentro da sala de aula. E outras iniciativas que o Estatuto ele vai abordar. Então, mas essas são as principais e que com certeza vão assegurar o fortalecimento da família. Um outro ponto importante é a questão da prioridade no atendimento para a gestante adolescente. O Estatuto ele também fala sobre a questão da segurança pública, do fortalecimento de políticas públicas para a segurança das famílias, que hoje vive diversos ataques na nossa sociedade, no nosso país, nas cidades mais longínquas, com muita dificuldade. Essa semana eu conversava com 2 policiais da Polícia Militar aqui do estado do Paraná e eles partilhavam a dificuldade para atender a quantidade de ocorrências que eles recebem dia a dia, noite a noite, e não conseguem atender por falta do efetivo, por falta de viaturas, ou seja, por falta de mais investimento, de melhorias em políticas públicas que assegurem... Visando a família, que proteja a família, que é a base de tudo. Como diz a Constituição, a família é a base da sociedade e é credora de especial proteção. E essa palavra, padre, especial proteção, nos nossos estudos da Constituição, para poder também amparar e defender o nosso parecer na comissão especial que foi aprovado, nós descobrimos que a palavra especial proteção na Constituição Federal, ela só aparece 2 vezes. Uma quando fala no artigo 226 da família. Aquele artigo que nós lemos inicialmente. Isso. E a segunda no artigo 227, quando fala da criança e do adolescente. Então, uma especial proteção não é para tudo. Então, Diego, o legislador que legislou e fez a Constituição nossa em 1988, nós podemos dizer que o Estatuto está dando continuidade a isso. Ele está dando essa especial proteção a esses pontos prioritários, que são a família, a criança, o adolescente. Isso, e que são a base de tudo e a base da nossa sociedade brasileira. Um outro ponto interessante dos nossos constituintes, padre, que eu resgatei, toda a discussão que ocorreu em torno só desse artigo 226, pelos parlamentares constituintes. São mais de 100 páginas de discussão e de debate. E uma das coisas que nós observamos é que eles colocaram essa palavra base da sociedade. E por que a palavra base da sociedade? Porque base não é tudo. A parede não é base, o telhado não é base. Base não são todas as coisas. Então, a família base da sociedade que eles se referiam é a família a única capaz de dar continuidade à civilização, à raça humana de forma natural. E por isso ela precisa de uma especial proteção. Por isso ela precisa ser preservada. Então o Estatuto, diferentemente do que diversos veículos de comunicação divulgaram, que é um estatuto preconceituoso, que é um estatuto que está descriminalizando diversos outros arranjos familiares, de forma alguma. Porque ao contemplar a base da sociedade, ele contempla todas as famílias. Nós vamos voltar nesse ponto que o deputado Diego Garcia está trazendo, porque realmente houve um ataque muito grande contra esse estatuto e essa questão da base da sociedade é fundamental. Nós vamos para um breve intervalo, já voltamos aqui no programa Sim à Vida. Programa Sim à Vida, retornando até você aqui pela Rede Católica da Igreja. Estamos falando sobre o Estatuto da Família. Estamos aqui com o relator desse estatuto, deputado Diego Garcia, deputado federal pelo Paraná. Diego, pelo que você colocava para nós no bloco anterior, fica claro que o Estatuto da Família, ele coloca a família como prioridade e tira um pouco, vamos dizer assim, um poder exagerado até do Estado sobre a família. Porque o Estado ele está aí a serviço da família e não o contrário, né? Isso é importante. Tem uma fala sua
em um meio de comunicação onde você disse: a família não é simplesmente um agrupamento de pessoas por laços afetivos, mas sim uma entidade orgânica e organizada, em que se percebe duas relações independentemente suficientes, a conjugalidade e a filiação. Assegurar essa originalidade da família é uma das metas desse estatuto? Com certeza. Houve, dentro das discussões na comissão especial, algumas pessoas contrárias ao projeto de lei, porque defendiam que alguns pesquisadores, cientistas, hoje já defendem que existem mais de 136 arranjos familiares. Só que o estatuto, como eu disse, ele é uma lei infraconstitucional com base naquilo que diz a Constituição Federal. E é nisso que nós nos baseamos, no que diz a Constituição. E a Constituição, o que ela diz? O que é uma família? Ela não faz menção desses mais de 136 arranjos, que vamos dizer que talvez não existissem todos, mas já existiam diversos outros arranjos familiares. Claro. Em 1988, já era algo que existia. Sim. Mas o que os nossos constituintes, por que trouxeram a base da sociedade? Ao se referir à família base da sociedade, e nos artigos seguintes, o constituinte vai deixar bem claro que essa família base, aquela formada a partir da união entre o homem e a mulher, tendo ela filhos ou não. Então, é a família base da sociedade. Quando o constituinte ele se refere a isso, é porque é a única credora de forma natural de dar continuidade à civilização humana. Acho que esse ponto aqui que o deputado está trazendo para a gente é fundamental de nós entendermos. O Estado não vem primeiro do que a família. Primeiro nós temos a família, homem e mulher, formando essa família, depois tendo os filhos, para depois surgir o Estado. Esse acho que é um ponto relevante aqui, muito necessário. E outro ponto interessante, padre, que os estudiosos aí da Constituição Federal vão poder observar, é que esse artigo 226 da Constituição, ele está dentro de um capítulo que diz assim, da ordem social, ou seja, existe uma ordem para que as coisas possam existir. Para que a nossa sociedade, né, Diego, até fique em pé. Porque se nós não tivermos essa ordem social, nós corremos o risco de não ter a base e esse castelo cair. Então, as coisas não acontecem porque eu quero que seja assim. Muito pelo contrário, existe uma ordem natural para que as coisas possam subsistir. Então, a família, base da sociedade, quando o constituinte faz essa menção, de forma alguma os nossos constituintes quiseram discriminar ou serem preconceituosos ou desprezar os outros arranjos, muito pelo contrário. Mas eles quiseram assegurar que a civilização continuasse a existir tendo continuidade. E prova disso, padre, estudos mostram países como, por exemplo, grandes nações como a Alemanha, que daqui a alguns anos, se não mudar o índice de filhos por família, estão sujeitos a raça alemã a se extinguir e acabar. Por conta do quê? Porque o número de filhos hoje que as famílias estão tendo na Alemanha é insuficiente para a continuidade da civilização da raça alemã. Então, são dados importantes e que muitas vezes estão sendo desprezados, mas, como eu disse, existe uma ordem natural e se a gente começar a agredir contra essa ordem, nós vamos pagar um preço lá na frente muito alto. Mas você percebe, você sabe muito bem disso, que o Estatuto da Família, ele tem muitos críticos e que como o Estatuto ainda deve passar pelo Senado, as situações ainda são de, vamos dizer assim, de uma luta ideológica. Como você vê essa questão hoje, da questão da família, como que você, como uma pessoa que está representando a sociedade, como você vê os ataques contra a família? São muito grandes, infelizmente as distorções por parte, não vou dizer todos, mas de veículos de comunicação importantes no nosso país hoje são gigantescas, enormes e os ataques são diversos. Hoje, um parlamentar, e que quem teve a oportunidade de ler o meu parecer, que é um parecer composto com mais de 50 páginas,
e totalmente com base jurídica. Eu não faço menção em nenhum momento ao que diz a Igreja Católica, ao que diz a Igreja Evangélica, mas quando um parlamentar se coloca na posição de atuar em defesa da família hoje lá no Congresso, rapidamente ele é rotulado como preconceituoso, como fundamentalista, como religioso. Logo que eu fui indicado como relator do Estatuto da Família, diversos veículos de comunicação já levantaram o meu histórico, a minha vida, e já descobriram que eu era pregador da Renovação Carismática Católica e que por isso colocaria a minha opinião como religioso e não como um parlamentar representante do povo e da sociedade. No entanto, você é um homem de fé, mas você está ali representando a sociedade, né? Com certeza, e tomei esse cuidado de poder fazer um parecer que contemplasse e que valorizasse o que diz a nossa Constituição e que a gente pudesse se basear não naquilo que diz a fé cristã, mas no que diz também diversos especialistas na área de direito de família, diversas pessoas renomadas no país que nos ajudaram e que inclusive já escreveram artigos falando da importância do Estatuto da Família, que até que enfim o Congresso Nacional começa a avançar em um projeto que claramente fortalece a família, a base da sociedade. Muito bem, mas o Diego trouxe o seu posicionamento em favor da sociedade. Eu quero trazer uma palavra do Papa João Paulo II para nós sobre essa questão da família. O documento central da Igreja sobre a família é a Familiaris Consortio. E o Papa João Paulo II diz assim: com efeito, como continuamente denunciou o Sínodo, a situação que numerosas famílias encontram em diversos países é muito problemática e até decididamente negativa. Instituições e leis que desconhecem injustamente os direitos invioláveis da família e da mesma pessoa humana. E a sociedade, logo se colocar ao serviço da família, agride-a com violência nos seus valores e nas suas exigências fundamentais. O Papa ainda continua: assim a família, que segundo o desígnio de Deus é a célula base da sociedade, aquilo que nos dizia o Diego Garcia, sujeito de direitos e de deveres antes do Estado e de qualquer outra comunidade, encontra-se como vítima da sociedade. Nesse sentido, o Estatuto da Família é um avanço. Ele não foi ainda totalmente aprovado, ele precisa passar pelo Senado e nós precisamos apoiar tanto o Diego Garcia e tantos outros políticos que estão lutando pela família no Congresso. Diego, eu agradeço a sua presença, o programa Sim a Vida encerra-se aqui, mas fundamental esse tema. Deus abençoe você, a sua legislatura e Deus abençoe a você e a sua família.